E em continuidade à nossa série de vídeos que estamos desvendando os processos seletivos, eu, profissional que estou aí na área fazendo processo seletivo diretamente, sou profissional de recursos humanos, além de analista comportamental, atuo aí há 12 anos na área e estou colocando todos os pontos principais para te ajudar a ter muito mais chances nos processos seletivos que você participa. Já falamos sobre perguntas e respostas, sobre dinâmicas, postura e hoje nós vamos falar e desmistificar as questões das pegadinhas. Se você está chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever nesse canal porque aqui é um canal de desenvolvimento e motivação. Então, a gente só fala de coisa boa e cresce junto, porque esse é o canal Levanta Daí! Entenda que pegadinha conceitualmente significa o ato ou fato de colocar propositalmente alguém em uma situação embaraçosa para fins de fazer graça. Um profissional de RH, ele não faz esse tipo de coisa. Então, o que nós fazemos que faz com que você acredite que você está passando por algum momento dentro do processo seletivo que é te colocado uma pegadinha? Porque são perguntas que elas são tecnicamente colocadas para tirar de você algumas respostas que nós queremos saber de uma forma subjetiva. Você não entende como, você não entende o porquê daquela pergunta. Por isso que as pessoas falam que essas perguntas são pegadinhas. E eu vou te colocar algumas aqui para que você reflita, para que você aprenda e para que você entenda o que é avaliado dessas perguntas. Então vamos corrigir essa expressão. Primeiramente, não existe pegadinha para fazer graça com a sua cara no processo seletivo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Primeira pergunta que você pode considerar uma pegadinha. João, me conta um feedback negativo que você tenha recebido e como você superou esse momento. Entende que na minha pergunta eu já coloco para você que feedback é uma coisa negativa? Porque eu coloco no final da frase como você superou esse momento. Eu não perguntei como que você reagiu, perguntei como você superou. Se você tem o perfil de acreditar que o feedback ele é negativo para sua carreira, nesse momento você vai ter afinidade com a forma com que eu te coloquei a pergunta e você vai me responder de verdade. Você vai me responder com tranquilidade e com verdade, porque você vai se sentir confortável. Essa é a ideia da pergunta. Agora, qual é a lição? O profissional que hoje acredita que feedback é uma coisa negativa, porque o feedback não é necessário, é um profissional obsoleto. É um profissional que não está atualizado com as necessidades do mercado. As empresas, elas colocam avaliações de desempenho, elas colocam pesquisa, elas colocam um monte de ações justamente para que a gente entenda que o feedback é muito importante. Como que você vai entender e melhorar o seu processo de trabalho se você não receber um feedback que vai te direcionar a melhorar alguma ação? Porque existem os feedbacks positivos. Feedback é uma troca. É eu falar para você, como sua gestora ou como RH, o que no seu trabalho está bacana e precisa melhorar ou pode ser ainda melhor. Isso é um feedback. Então, uma pessoa que não sabe receber feedback, que não está aberta a feedbacks, que acha que é maravilhoso 100% em tudo que faz e que não pode melhorar, essa pessoa ela não está pronta para evoluir numa empresa. Ela não está pronta e muitas vezes não faz matching com a vaga nem com a cultura de empresa nenhuma atual. Ao contrário do que todo mundo fala, nós não somos números, isso já está provado. As pessoas elas têm mesmos cargos, porém, como você executa esse trabalho é totalmente do seu jeitinho. E ninguém vai executar da mesma forma que você. Então, quanto mais você se aprimorar, mais diferencial no mercado você tem. Independente do seu grau de instrução. Independente de quantos certificados, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado você tenha. Qual é a próxima pergunta? O que uma empresa precisa ter, Maria, para ser uma empresa que você goste de trabalhar? Reflita sobre essa pergunta. O que você acha que eu quero com essa pergunta? Eu não quero que você me conte o que é a empresa. Eu já conheço a empresa. Eu sei o potencial da empresa. Porque essa empresa é isso, essa empresa é aquilo. Não. O que eu quero entender é por que você veio. E para você me dizer por que você veio, você precisa ter estudado antes sobre a empresa. Você precisa entender a cultura, os valores, a missão da empresa. Você precisa saber o que essa empresa faz. Porque o que acontece muito? As pessoas se candidatam a 50 vagas por dia. São chamadas para processo seletivo e vão sem nem saber para onde estão indo. Chega na empresa, nem sabe qual é a empresa.
Então, se você não estuda antes para entender se essa empresa tem vínculo com o que você quer de carreira, com o que você quer dentro da sua área profissional, como evolução, como aprendizado, como desafios, você não está pronto para a minha vaga. Porque se você nem sabe onde você está indo, como que eu vou ter certeza que você vai ter vínculo com a cultura da empresa e como que eu vou saber que a minha empresa vai atender às suas expectativas? Eu vou te dar um exemplo, você vai entender direitinho o que eu estou te falando. Se você tem um perfil desbravador, por exemplo, o que é um perfil desbravador? É um perfil que fica pouco tempo nas empresas e que faz uma grande revolução. Você entra numa empresa, você aprende muito rápido, você cria situações, ideias, projetos, executa, consegue um alto nível de resultado para essa empresa. Depois você pega todo esse conhecimento que você teve lá, porque você também recebe conhecimento nesse processo, e dali 3, 4, 5 anos você quer sair e aplicar isso em outra empresa. Isso é válido. Muitas empresas gostam também dessa oxigenação, que é assim que eles chamam, essa troca de funcionários dentro de um certo período de tempo, que pode ser curto para uns, longo para outros. Porém, na minha empresa, por exemplo, real, que eu atuo hoje, é uma indústria com um perfil estável. As pessoas ficam lá 40 anos, 50 anos. Tem funcionário lá que tem 55 anos de empresa. Então é uma empresa que ela gosta de reter o talento. E se eu pego uma pessoa que não gosta de ficar muito tempo na empresa, ela não tem o perfil da minha empresa. Automaticamente, esse primeiro ponto, que seria um vínculo entre o seu interesse e o interesse da minha empresa, eles não vão bater. Por isso que é importante você entender o perfil da empresa antes de você ir até ela, para ver se realmente você quer trabalhar lá. Então pense sobre isso também. E eu vou te colocar mais algumas perguntas, simplesmente para você refletir sobre elas. Algumas perguntas que são feitas e que você pode achar que é pegadinha, mas não é. Então vamos às perguntas. Como você lida com as situações de pressão dentro do ambiente de trabalho? Como que era a sua rotina, João, lá na empresa que você trabalhava? E quais coisas que você mais gostava dentro da rotina e que você menos gostava? E não vale dizer que não gostava de nada, porque sempre tem alguma coisinha que a gente não gosta. O que você mais gostava, menos gostava dentro da sua rotina e como era essa rotina? Se eu te contratar agora, Maria, em quanto tempo você acredita que consegue me trazer resultado? Entenda que todas essas perguntas têm um fundo de análise. E presta atenção agora que eu tô falando com você. Presta atenção. Nem sempre é a resposta que está sendo analisada. Muitas vezes é como você reage à minha pergunta. Eu vou repetir. Todas essas perguntas que eu fiz têm como fundamento analisar. E nem sempre o que é analisado é a sua resposta, e sim como você reage à minha pergunta. Agora, eu peço que você analise e avalie e tire todos os ensinamentos que você conseguir de uma história real que aconteceu em um processo que eu fiz, que eu vou te contar. Vou te contar comportamento de um profissional que estava no processo, algumas coisas que eu fiz e o que eu extraí disso. Então presta atenção. Fiz um processo seletivo em uma grande corporação para uma vaga comercial. Nesse processo seletivo, tinham vários profissionais de alto gabarito. O que é um alto gabarito? São pessoas altamente preparadas, com muita experiência, com um nível escolar muito alto. Enfim, isso daí é um alto gabarito. Ou seja, são pessoas de mercado que já estão em um patamar bem evoluído dentro da carreira. E como eu disse, a vaga era para a área comercial. Dentro do processo eu coloquei entrevista por competências, dinâmicas, tudo direcionado ao que eu precisava extrair dos candidatos para aquela vaga de acordo com os requisitos que o gestor me passou e que a empresa precisava. E eu vou te contar o que aconteceu durante o processo. Em análise aos candidatos, eu percebi que um deles, em específico, ele não estava dando tanta atenção para os processos que eu estava passando, para os testes, para as dinâmicas. Ele estava mais preocupado em falar, em descontrair, em contar piadas. Área comercial, as pessoas têm um nível de comunicação, de interação muito alto. E esse candidato em específico tinha também. Sendo assim, nenhum problema. Continuei avaliando porque o recrutador, o que a gente conversa muito de profissional para profissional? Nós contratamos e identificamos tendências de comportamento e técnica, caráter não. Só que nós temos um sexto sentido. Nós estamos muito tempo no mercado, a gente conhece o que é um profissional, a gente sabe
A gente consegue perceber alguns comportamentos que vão tendenciar outros. E nesse momento, o que a gente faz como profissional de RH? Como um profissional que está ali fazendo um processo seletivo, a gente dá corda. Eu vou deixar você, candidato, muito confortável, porque eu quero extrair a verdade de você. E com aquele candidato isso foi fácil, porque ele já estava me demonstrando sinais. Então eu fiz alguns testes com ele diretamente, coloquei algumas situações ali diretamente durante o processo, para eu ir entendendo se aquele meu sexto sentido ele estava ali aguçado mesmo. Porque a gente gosta de provas, e foi o que eu fui atrás. Então o processo seletivo aconteceu e no final do processo seletivo, eu chamava um candidato por vez para bater um papo ali na minha mesa de uma forma particular. Então os candidatos ficavam na sala e os demais vinham até a minha mesa. Isso no mesmo ambiente, tá? E aí eu deixei ele por último. Propositalmente você vai entender o porquê. Conversei com todos os candidatos, nesse momento eles iam se retirando da sala. E esse candidato foi o último. Ele chegou na minha cadeira, sentou de uma maneira super prepotente, arrogante, com um ar de quem estava dizendo: eu sei que a vaga é minha, quem é você para me avaliar? A gente percebe essas coisas. Enfim, ele sentou e ele lançou a seguinte pergunta para mim: onde eu assino a minha admissão? Com aquele ar de: onde eu assino a minha admissão? Aí eu aproveitei e dei corda para ele. Vou dar um nome fictício aqui, tá? Nossa, Antônio, você sabe que realmente você tem um alto potencial, né? Isso é um alto nível de segurança. E fiz um olhar para ele como quem estava encantada com ele. E aí ele se sentiu super à vontade e como consequência ele se abriu, ele se sentiu super confortável com o que eu disse para ele, jogou a caneta em cima da mesa e começou a denegrir e tirar sarro dos outros candidatos. Foi por isso que eu deixei ele por último. Não tinha mais ninguém na sala. E ele começou a denegrir comportamentos, altura de voz, vestimenta, postura, agilidade para fazer as dinâmicas e os processos. Ah, porque fulano, porque ciclano. E eu olhando para ele com uma expressão positiva, não com uma expressão negativa. O que direcionou ele a falar tudo o que ele quis falar, ou seja, falta de ética, além de tudo. Eu deixei ele falar e como ele não parava mais, eu agradeci, informei que nós entraríamos em contato com a resolução do processo e ele saiu e ainda para fechar com chave de ouro me disse o seguinte: isso era muito tarde, nós terminamos o processo, já eram umas 8 da noite. Aí ele virou para mim e disse, arrumou o paletózinho dele e falou assim: até te convidaria para jantar, mas acho que você não ia aceitar. Deu um sorriso e foi embora. Só que ele falou querida no final também, que é pra ficar mais legal. Acho que você não ia aceitar, né, querida? Querida. E foi embora. Eu confesso que quando eu enviei o e-mail de recusa para ele, dizendo que ele não tinha sido aprovado no processo e agradecendo pela participação, eu confesso que eu gostaria que ele buscasse entender os motivos. E eu quero que você pense nessa situação. Por que ele não foi aprovado? Porque ele foi deselegante? Porque ele foi desagradável? Não. Porque pense você como dono da empresa. Você gostaria de ter um profissional desse para trabalhar com você? Não é só competência técnica, não é só saber falar. É ética, é honestidade, é comportamento resiliente, é flexibilidade. É você ter humildade profissional. O que é humildade profissional? Saber que todos ali, todos que estão dentro do seu time, dentro da sua equipe de trabalho, todos têm talentos e coisas a contribuir, independente do seu grau e do seu potencial, do seu grau de profissionalismo e do seu potencial de conhecimento, de inteligência, de agilidade de raciocínio. Ninguém faz nada sozinho. Então, o perfil desse candidato não dava matching com os valores da empresa, que visa principalmente ética. E todas as empresas visam ética. Nesse momento é importante entender e avaliar o seguinte: você que está me assistindo, pensa, você contrataria uma pessoa assim para sua empresa? Você colocaria esse profissional para trabalhar junto com pessoas da sua família? Você confiaria nesse profissional como gestor na sua empresa, cuidando do seu dinheiro, cuidando da sua área comercial, cuidando do seu cliente?
Você acredita que esse profissional aceitaria um feedback seu, se você fosse o gestor dele, se você fosse o dono da empresa? Você acredita que esse profissional seria um bom líder para você? Você gostaria de ser funcionário desse candidato? Então pense tudo isso. Pense tudo isso e entenda o que é avaliado no processo seletivo. Eu tinha outros candidatos tão bons quanto ele, porém o que o bloqueou para conseguir uma vaga dentro de uma excelente empresa e de um excelente cargo foi a sua conduta comportamental. Por isso que é tão importante você pensar e repensar a sua verdade antes de ir para um processo seletivo. O autoconhecimento ele é excelente porque ele vai te mostrar os pontos que você precisa melhorar, não é só naquilo que você é muito bom. Que você é muito bom é evidente. Você consegue ver facilmente, ou outras pessoas conseguem te falar facilmente. Agora, o que a gente precisa melhorar é só com autoconhecimento que a gente entende. Então, esse é o motivo de eu ter te contado essa história que é real e que é uma dentre muitas que existem aí no mundo. Eu tenho certeza que se tiver algum profissional de RH assistindo a esse vídeo, ele também deve ter muita história para contar e talvez alguma até pior do que essa. E sim, muitas perguntas podem te reprovar de imediato no processo seletivo e quem define se você vai entrar na vaga ou não, a definição final, é o gestor da vaga, quem vai trabalhar diretamente com você. Então, se essas perguntas que eu coloquei aqui for feita principalmente pelo gestor da vaga, ali é um momento crucial de você estar preparado para respondê-las, porque isso pode eliminar você do processo seletivo, te dando um retorno negativo. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Tudo o que acontece no processo seletivo que pode te reprovar, desde a triagem do seu currículo até o momento de fase final. E eu te convido a se inscrever para não perder esse próximo vídeo. Um beijo e até!